possível viver de internet? Eu confesso para vocês que essa é uma pergunta que eu ouço quase todos os dias. Desde quando eu comecei a trabalhar com internet, a estudar a internet, eu ouço essa pergunta. Até dos meus próprios alunos do curso de serigrafia que eu tenho aqui, do curso de serigrafia que eu tinha, eu ouvia isso deles. E a resposta é muito simples: sim e não. É isso mesmo, sim e não. É possível viver de internet, sim, mas não da forma como as pessoas te ensinam. Não da forma tão simples como as pessoas veem por aí. Basta você pegar o seu celular e trabalhar 1 hora por dia e você vai viver de internet. Se fosse tão simples assim, todo mundo estava rico. E a maioria das pessoas não desistiam na metade do caminho. E não é conversa não, porque eu tenho vários canais que eu criei achando que era tão simples assim e eles estão parados. Simplesmente parados. Por quê? Porque eu achei que era simples, criei o canal, configurei ele, personalizei ele, comecei a postar, só que não é tão simples assim como eles explicam. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros que eu cometi que quase me fizeram desistir. E a maioria das pessoas desistem da internet, desistem de viver de internet por causa desses 3 erros. Esse aqui são os 3 pilares que vai definir se você continua ou se você desiste. Então, fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, ativa o sino de notificação e, sem mais demoras, vamos lá para o vídeo. Bom, o primeiro erro que eu cometi e que a maioria das pessoas cometem e desistem é acreditar em qualquer um na internet. E quando eu falo de qualquer um, eu estou falando deles, exatamente deles, esses gurus da internet que querem apenas te vender um curso. Por que que as pessoas desistem? Por que que eu quase desisti? Porque essas pessoas, elas já tiveram resultados, elas já têm resultados, elas já estão estruturadas na internet. E elas começam a te passar estratégias e fórmulas e métodos que funcionam para elas, simplesmente para elas. E quando você vai aplicar, não funciona para você. E isso eu vou te explicar melhor no terceiro erro. O terceiro erro você vai entender exatamente o que eu estou falando aqui. E elas querem te ensinar algo que elas aplicaram há 1000 anos atrás, na época antes de Cristo, e quer que você aplique hoje. E não funciona. Funcionaram para elas, mas talvez para você não funciona. Como é que uma pessoa que vendia bolo vai te ensinar a crescer um canal sobre orquídeas? Não faz muito sentido. São nichos diferentes. E isso faz com que você desista, porque você vai lá, pega a estratégia, estuda, aplica e no final o resultado não é o que você esperava. Simplesmente morreu o seu canal, você ficou com raiva e desistiu. Isso aconteceu exatamente assim comigo. E agora nós vamos para o segundo erro que vai complementar esse primeiro aqui, ó. O segundo erro é tentar copiar as pessoas. Eu fiz muito isso, de entrar em um canal famoso e tentar copiar esse canal. Tentar fazer as mesmas coisas, tentar usar praticamente o mesmo cenário, tentar criar aquele mesmo cenário, tentar falar igual, tentar fazer a edição igual a ele, tentar modelar aquele canal. E eu acredito muito
que essa questão de modelagem, ela é muito relativa. Eu, na minha opinião própria, assim, eu acho que não funciona. As pessoas estão te assistindo, ou as pessoas te assistem, porque elas sentem uma química, elas sentem uma atração por você, elas gostam de você. E se você tentar copiar alguém, você perde a autenticidade, você perde o seu brilho. Aí chega no meio do seu vídeo, você está gravando um vídeo legal, dando dicas legais, falando até mesmo do seu dia a dia, e do nada você fala assim: pegou o código? E essa frase já tem dono. Essa frase é daquele cara lá. Então você já sabe que aquilo ali não é autêntico, é uma cópia. Aí você fala assim: olha, pega o código que eu vou te mostrar aqui, e aí você vai aplicar esses códigos. Cara, você vai olhar e vai falar assim: não, isso aí é daquele cara, então esse cara não é autêntico. Você perde a autenticidade. Seja você mesmo. Por muito tempo, eu gravei meus vídeos para o curso de serigrafia, as aulas de serigrafia. Eu achei que não ia repercutir o tanto que repercutiu. Inclusive, esse canal tá com essa quantidade de inscritos aqui, foi simplesmente usando a minha autenticidade. Eu pegava o meu celular, eu colocava o meu celular para gravar em 720, a imagem péssima, e eu falava normal. Para você ter uma ideia da minha autenticidade, eu não uso roteiro. Eu nunca consegui gravar com roteiro. Eu simplesmente pego o título, penso no que eu vou falar e falo aqui para você. É simples, eu não tenho roteiro. Eu tenho anotado os 3 erros aqui, que é acreditar em qualquer um, copiar os outros, e o terceiro erro, que vai complementar todos esses, os outros 2 aqui. Ó. Então, eu tenho anotado só isso, só o título. O restante, eu vou falando de acordo com o que eu já vivi, o que eu já fiz. Entendeu? Então, esse erro vai destruir o seu crescimento. Deixa eu falar uma coisa bem séria para você aqui. Por que eu falei que não da forma que as pessoas falam que dá para viver de internet? Porque aqui na internet é um trabalho como qualquer outro. Isso aqui não é passatempo. Isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Independente de você fazer dancinha, independente de você fazer maquiagem, independente de você gravar o seu dia a dia, é um trabalho. Você precisa criar conteúdo, você precisa trabalhar, você precisa editar, você precisa postar, você precisa analisar os dados para ver o que deu certo, o que não deu certo. E como isso aqui é um trabalho como qualquer outro, existe um processo, existe um tempo, existe uma trilha que você deve percorrer. Não é simplesmente eu vou criar um canal e vou postar vídeo e ele vai explodir. Não, isso leva tempo. Isso dá trabalho. Você vai chorar, você vai pensar em desistir, você vai ouvir críticas, você vai se frustrar, você vai parar por um tempo. Mas aqui entra o terceiro erro que as pessoas cometem: demorar demais. Esse é o problema das pessoas. E eu vou te falar por mim mesmo, porque eu cometi o primeiro erro, acreditar em qualquer um, tentar aplicar as estratégias dele. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é copiar os outros. Tentei ser exatamente uma cópia de outras pessoas e estava perdendo a minha autenticidade, como eu falei para vocês, e demorar demais. Eu vou confessar algo muito interessante para você começar hoje, usando só o seu celular.
Eu gravei mais de 120 vídeos para esse canal aqui de serigrafia, que era um canal de serigrafia. Eu gravei mais de 120 vídeos usando o celular. Comprei um celularzinho melhorzinho, não era um iPhone, era um celularzinho, era um Redmi Note 10S ainda. A câmera dele era, eles falam, né, que é HD ou Full HD, é 720. A imagem não é tão boa, mas eu gravei mais de 120 vídeos e gravei um curso todinho usando um celular. Agora eu comprei uma câmera, estou usando ela aqui, mas eu deixei esse canal praticamente com 6 meses parado. Por quê? Vou explicar para vocês. Tá vendo aquele bastão ali atrás? Eu queria comprar um bastão daquele para poder dar um tchan no cenário. Tá vendo essa outra ring light aqui também? Eu queria comprar uma ring light para dar um fundo, para dar um tchan. Softbox, eu queria comprar um. Tem outro aqui, ó, mais pequeno aqui. Eu queria comprar. Eu queria montar tudo isso aqui. Deixa eu levantar aqui para você ver, ó. Tá vendo aqui, ó, microfone? Eu queria comprar todos os equipamentos primeiro para poder criar o vídeo, para poder fazer um vídeo na melhor qualidade possível. E sabe o que é pior? A qualidade nem é tão boa, porque essa câmera que eu estou usando aqui, ela não é tão boa. Não é tão boa. Ela é um pouquinho melhor do que o meu celular, mas não é tão boa. O microfone, eu uso ele. Eu tenho um microfone de lapela ali, ó, que eu comprei. Não estou usando porque eu estou usando esse aqui. O áudio é muito melhor. Comprei aquele microfone redondinho também, que a gente coloca aqui, que vocês já estão vendo por aí. Está dentro da gaveta também, parado. E eu estava parado porque eu queria montar o cenário perfeito para fazer um vídeo cinematográfico para você. E sabe o que é pior? Demorei demais para enxergar o que eu estou passando para você aqui, ó. E o mínimo que eu merecia é pelo menos um like e você se inscrever no canal. Então a minha ideia para você é: esquece tudo o que eles estão te ensinando e crie uma estrutura para você viver de internet. E nesse canal aqui eu vou te mostrar que estrutura é essa que você vai criar. E a primeira coisa que você vai fazer, esquece as estratégias mirabolantes que as pessoas estão tentando te ensinar. Funcionou para elas, talvez não funcione para você. Segundo, não copie, seja autêntico. É a simplicidade hoje que funciona. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. A simplicidade é que funciona. E terceiro, não espere ficar perfeito para você começar. Quer que eu te fale a verdade? A verdade, eu vou te dar uma dica simples. Se você quer viver da internet, comece pelo YouTube. Comece pelo YouTube. Sabe como? Pegue o seu celularzinho, o mais ruim que ele seja. Vá para fora da sua casa. Compra um foninho de ouvido. Pode ser aquele de fiozinho mesmo. Aquele de fiozinho. Pegue o celular, coloque na sua frente assim, ó. Porque vai ter a luz do sol, a luz clara. E comece a falar. Fale o que você pensa. Ah, eu assisti um vídeo sobre política e me chamou muita atenção. Pronto, você já tem um conteúdo, fale a sua opinião. Eu vi um vídeo sobre bolo, o bolo da mulher derreteu todinho, eu achei engraçado. Comenta sobre esse vídeo. E eu vou te ensinar aqui no canal a criar vídeos na qual você não precisa ter conteúdo, na qual você não precisa ser um expert. Você não precisa estudar 5 anos, fazer uma faculdade de 5 anos para poder fazer um vídeo. Eu vou te mostrar
nesse canal. Então, por isso eu já te peço, se inscreve no canal. E sabe o que é interessante? Cortando aqui, antes de pedir, tá vendo o bastão? Até desligou o bastão lá, ó, descarregou. E eu deixei, e ele não tinha a cor azul. Eu procurei a cor azul nesse bastão. Não tinha essa cor azul. E agora o RGB funcionando, eu vi que tem uma cor azul ali. Olha, ele acendeu de novo, tá piscando. Esse infeliz, eu vou quebrar ele. E é isso, tá vendo? Eu esperei tanto para gravar um vídeo usando aquele bastão ali, ó. E o bastão não serviu de nada. Está vendo? Não serviu de nada. Autenticidade, seja você. Grave seu vídeo. Não tenha vergonha do que as pessoas vão dizer. Não tenha vergonha do que elas vão falar. Só faça e tenha consistência. Continue. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Então eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E no próximo vídeo eu vou te falar por que você deve começar agora na internet, para poder viver de internet. Então, te vejo no próximo vídeo.